Os casos de violência contra idosos preocupam toda a macro-região. 2 episódios recentes registrados em Ribeirão e Sertãozinho assustaram a população por conta da gravidade. E os índices têm aumentado em todo o território nacional. A dona Vera, de 62 anos, foi uma das vítimas. Ela foi agredida por um vizinho da casa da mãe dela, no Jardim Paulistano, zona leste de Ribeirão Preto. Nas imagens de circuito de monitoramento, dá para ver o agressor se aproximando e batendo no rosto da idosa. Um trauma difícil de esquecer. Na hora eu nem pensei. Sabe assim, minha cabeça rodou, o negócio foi rodando, eu fui ficando assim, ó. E aí eu não conseguia me achar. Aí o moço veio, me ajudou e aí ele vinha vindo, eu não sei o que ele ia pegar lá, se ele ia pegar alguma coisa para me jogar, tanto é que ele pegou, depois ele pegou meu óculos e me jogou também. Só que assim, eu não sei por que tanta violência. A agressão teria sido causada por um desentendimento entre o homem e o irmão da Vera. Ela registrou o boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito e vai representá-lo na justiça. Por eu já ser de idade, né, porque aí tem vários e ele está me ameaçando também. E aí falou que qualquer coisa, se ele voltar a me ameaçar, que é para eu procurar a polícia novamente, para eu dar sequência. Orientou eu ir no médico, orientou eu ir no ML, que eu fiz tudo isso, e agora dá sequência, porque assim, esse atrito não é só comigo, já teve vários atritos com outros vizinhos. No mesmo dia, 1 hora depois, na vizinha Sertãozinho, outro episódio de extrema violência foi registrado contra um idoso, na rua Expedicionário Solano, bem no centro da cidade. As câmeras de um comércio flagraram toda a ação. Um homem em situação de rua agride brutalmente o senhor de 73 anos com socos e até chutes na cabeça. Ele só para quando é advertido por populares. A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência. Nós nos deparamos com idosos ao solo, com vários ferimentos pelo corpo. Alguns populares prestavam socorro a ele. Fizemos a solicitação para que eles acionassem a unidade de resgate, que fica bem próximo ao local. E logo em seguida pegamos as características desse indivíduo. Encontramos ele poucos metros à frente, cerca de 500 metros do local. Fizemos a abordagem. Inicialmente ele negou as agressões, disse que havia sim empurrado o senhor, mas negou as agressões. Então questionamos a ele mais uma vez, falamos que a gente tinha testemunha e vídeos, então ele confessou para a gente que havia desferido alguns socos no senhor. Aos guardas, o agressor alegou que a vítima tinha xingado e se abaixado para pegar uma pedra para jogar nele. Ele foi preso, mas vai responder em liberdade. A vítima está internada em estado grave. E a gravidade dessas lesões fez com que o médico daqui transferisse ele para o HC de Ribeirão Preto. Até o momento, a gente teve a notícia que ele corre um sério risco de ficar paraplégico. Aparentemente, ele quebrou uma das vértebras, não sei te dizer se isso é fato, mas foi a informação que chegou até a gente. E o estado dele ainda é crítico, ele estava em coma induzido. O número de violência contra idosos tem crescido em todo o país. O Disque 100, que é o canal responsável por receber denúncias desse tipo, registrou 74 mil queixas só no primeiro semestre desse ano. O índice representa um aumento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o Ministério dos Direitos Humanos recebeu 65 mil denúncias. A gente tem uma grande preocupação com isso. Temos aqui na cidade centros de apoio aos idosos. Temos também a nossa corporação que está totalmente disponível para poder fazer esses atendimentos, só que a gente necessita de que a população faça essas denúncias. O principal foco dessas agressões aos idosos são os próprios familiares. Então o que a gente precisa é que a população entenda que ao ouvir, ao presenciar ou notar alguma agressão ao idoso, faça a denúncia via 199 ou 153. O psicólogo e professor de saúde mental aponta que os números são preocupantes. Ele defende que a sociedade precisa estar atenta a qualquer ato de violência, principalmente contra os idosos. Diferente do Oriente, em que tem uma valorização muito grande do idoso, aqui a gente, infelizmente, está perdendo isso, né? Acho imprescindível que a gente olhe para os nossos idosos de outra forma. A violência, ela tá muito forte nos dias atuais. A gente vê as pessoas vivendo um ideal, né, vendo um ideal de uma rede social, que as coisas estão perfeitas e na hora que ela volta para a vida dela, vai virando uma bola de neve de muitas coisas ruins, né, financeiras e outras. E isso desperta algo que é muito
primitivo e ruim do ser humano, que é a violência, né? Ainda assim, se a agressão existir, é preciso acolher essas pessoas para que os impactos à saúde mental não sejam tão severos. A pessoa viveu aquilo, viveu um assalto, viveu uma violência física, ela pode não parar de pensar naquilo, ficar tendo pesadelos, revivendo aquelas situações até acordada. Isso causa muita ansiedade, muita tristeza e depressão. Então, às vezes, pode acontecer dessas pessoas que sofreram essas violências não conseguirem sair de uma cama, né? Você tem inúmeros lugares e instituições que cuidam da saúde mental. Por exemplo, do idoso, a gente tem os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, né, que são lugares em que esse idoso vai ter um apoio psicológico, psiquiátrico, de outros profissionais de saúde mental. Então, é imprescindível que seja o quanto antes. Então, viveu isso, né, tem um apoio de um profissional, de uma equipe de saúde mental. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. E para a gente falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube a Gisele da Costa, ela que é advogada. Doutora, quais são os principais tipos de violência contra os idosos que a senhora tem observado? Há algum padrão específico que se destaca? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal da Clube. Bom, o que nós temos observado realmente é um aumento significativo da violência contra a pessoa idosa, principalmente a violência emocional, a violência física e a violência patrimonial, né? E qual que é o padrão que se observa disso? Como bem disse o psicólogo que falou um pouquinho antes agora de mim, é realmente que os familiares e pessoas de convívio com a pessoa idosa é que geralmente são os agressores, né? Então, esse padrão a gente tem observado, o que é lamentável, e a sociedade precisa se mobilizar em torno disso para denunciar. Como o aumento recente nas denúncias de violência contra os idosos pode impactar a legislação e as políticas públicas voltadas para a proteção desse grupo? Nós temos a Constituição Federal, que garante os direitos fundamentais da pessoa idosa. Nós também temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que ratifica esses direitos fundamentais, estabelece outros direitos e também a política de atendimento à pessoa idosa, né? Também com as políticas sociais para atendimento à pessoa idosa. E o que nós verificamos? É a ineficiência dessa legislação, né? A legislação, a sua aplicabilidade tem sido ineficiente para garantir e assegurar os direitos dos idosos. E é por isso que a gente vê essa crescente da violência e dos abusos, assim como as políticas públicas para a pessoa idosa. A gente não vê o acesso da pessoa idosa a essas políticas, porque falta realmente efetividade na implantação das políticas públicas. Se a gente for considerar o que nós temos, poderia sim assegurar os direitos da pessoa idosa e garantir a eles essa ausência de abuso e violência, mas não é o que nós vemos. É a ineficiência mesmo na aplicabilidade da legislação e também das políticas públicas. E a gente precisa garantir tanto serviços especializados, como também garantir o que está previsto no Estatuto do Idoso, no artigo 47, a mobilização da sociedade, a conscientização da sociedade com relação a esses direitos da pessoa idosa e ainda a garantir que as políticas sejam efetivadas. Então, doutora, quais são as medidas legais disponíveis para garantir esses direitos? Bom, nós temos a denúncia do Disque 100, em Ribeirão Preto nós também temos o 0800 7730 161, que também é um canal de denúncia, né, para que a gente possa garantir os direitos da pessoa idosa. Então, você que tem conhecimento de que algum idoso sofre abuso, qualquer tipo de violação ou violência, você deve denunciar, porque a Constituição Federal garante que toda e qualquer pessoa, é dever do cidadão, da família, do Estado, de qualquer pessoa, denunciar e garantir os direitos da pessoa, e as medidas em si, não existe uma medida legal específica, como no caso da mulher, né, quando a mulher é vítima de violência. A pessoa idosa, as medidas que atendem a pessoa idosa no caso de violação ou violência, é o próprio Código Penal, que deve assegurar aí também os direitos da pessoa idosa.
E no Código Penal, nós temos uma medida cautelar, que às vezes é a medida cautelar que propicia para o idoso o afastamento do lar do agressor ou mesmo a colocação desse idoso em algum serviço de atendimento público. E os desafios que o sistema jurídico enfrenta na investigação e punição dos autores? Existem muitas lacunas na lei ainda? Eu não diria lacuna na lei. Como eu disse anteriormente, é realmente a falta de aplicabilidade, da efetividade da legislação que nós temos. O Estatuto do Idoso é bastante complexo, né? Ele garante direitos, ele assegura também políticas públicas de atendimento à pessoa idosa e que não estão sendo cumpridas, né? Então, não diria lacunas, mas o grande desafio mesmo é assegurar esses direitos que já tem na legislação vigente. Então, quando a gente olha para o sistema jurídico, o que nós vemos? A dificuldade de acesso da pessoa idosa, né? E no caso da investigação, a deficiência da segurança pública do Estado e do município, onde os órgãos de atendimento e de acolhimento à pessoa idosa, como a Delegacia do Idoso, que é uma delegacia especializada, falta profissional para atender toda a demanda. Então, consequentemente, a investigação acaba deficitária, né? Não atendendo o idoso, deixando aquém o resguardo do direito dessa pessoa idosa. Muito obrigada, doutora Gisele, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço.